Olá, meu nome é Eduardo Braia, eu sou um deal maker especializado em compra, venda e fusão de empresas, também em captação de recursos, empreendo também e o vídeo de hoje vai contar para vocês um tema que eu particularmente adoro. Hoje nós vamos falar sobre Business Mentoring, uma das atividades que eu tenho desempenhado bastante nos últimos anos e que tem me trazido resultados brilhantes, incríveis, em contrapartida ao que eu levo de resultados para os meus mentorados. Hoje eu vou contar para vocês como é que funciona o processo, o que é ser um Business Mentor, quanto tempo dura, como é que funciona e espero que esses temas sejam bastante úteis para vocês, na medida em que isso é o suprassumo do desempenho profissional, que é quando você consegue compartilhar e ver em ação em outras pessoas o resultado das experiências que você colheu enquanto profissional. O que é ser um Business Mentor? Ser um Business Mentor é representar para uma outra pessoa uma referência, alguém que já trilhou o caminho que o mentorado pretende trilhar ou está trilhando e possa, de alguma maneira, colaborar com ideias, com trocas de impressões, para que o mentorado atinja os seus objetivos de uma forma mais assertiva, menos dolorosa e em menor tempo. Então, existem características altamente desejáveis, para não dizer imprescindíveis, para que você possa ser um Business Mentor. A primeira delas é gostar de pessoas. Você precisa ter genuinamente um interesse em transmitir o seu conhecimento para outra pessoa de uma maneira que ela tire proveito e se beneficie com ele. Segundo, o Business Mentor ele tem que ter tempo para fazer isso. E ele tem que conseguir encaixar na sua própria agenda slots de tempo para manter uma continuidade de uma relação com o mentorado. Terceiro, ele tem que ter preparo, formação para isso. Porque caso contrário, uma pessoa que reúne muita informação e muita reputação, retaguarda, retrospecto, repertório, ela acaba despejando no mentorado as suas próprias experiências e os seus próprios paradigmas. Isso não tem nada a ver com Business Mentoring. Como que o Business Mentoring ele se diferencia de outros processos? Por exemplo, coaching. A diferença do coach para o Business Mentor é que o coach, ele carrega, a gente costuma dizer, uma mochila nas costas cheia de ferramentas. Então, se o coach ele tem uma dificuldade, o coach, muito bem preparado, ele tem uma ferramenta para você gerenciar melhor as suas emoções, uma ferramenta para você ter foco, uma ferramenta para você fazer um planejamento. Isso é o papel de um coach. O mentor é diferente. O mentor ele só tem nas costas o resultado das experiências que ele já viveu e que ele vai, olhando para o plano do mentorado, poder compartilhar um pouco das suas experiências, mas ele respeita a ação do mentorado. O mentorado ele vai buscar alternativas e vai contar com um exemplo, com uma referência do Business Mentor para poder performar melhor. A conversa é rica, a liberdade é total. O Business Mentor ele também é diferente de um consultor. Por quê? Porque o consultor ele põe a mão na massa. O consultor ele planeja para o cliente dele. O Business Mentor é diferente. O Business Mentor ele incentiva a autonomia do mentorado. O mentorado ele ganha força, ele ganha autoconfiança, porque é ele que produz. Eu, quando faço as minhas sessões de Business Mentoring, eu já coloco logo de cara para os mentorados, olha, isso aqui é uma conversa de gente grande. Eu não vou colocar minha mão no Excel para você, eu não vou escrever um contrato para você, eu não vou entrar para fazer um planejamento para você, mas você vai contar com toda a minha inteligência para você ser cada vez melhor. Eu sou um acelerador do seu processo, eu sou um otimizador do seu repertório de elementos para você poder fazer o melhor plano para o seu negócio dar certo. E o Business Mentor ele também é bem diferente de um conselheiro. O conselheiro ele é aquele que olha para o cenário do cliente e ele dá conselhos, ele dá recomendações, ele fala, ó, você deve fazer isso, e é possível que você atinja aquele resultado. Não, o Business Mentor ele estimula o mentorado a pensar e os resultados eles são incríveis. Eles são incríveis por uma razão simples. Uma das características do Business Mentor é a humildade. Ele mentora a gente muito melhor do que ele, muitas vezes. Ele tem um ofício especializado em uma parte do caminho do empresário, do empreendedor, que ele colabora, mas com essa humildade ele pode colaborar, seja com jovens, seja com empresários maduros, seja com alunos,
mas ele coloca a pedrinha dele para que o aluno pavimente a própria via, o próprio caminho que vai levá-lo a todos os seus objetivos. Outro aspecto importante do Business Mentoring é que o Business Mentor, ele não necessariamente tem que ser alguém mais velho do que o mentorado. Muitas vezes, o Business Mentor, ele é mais jovem do que o mentorado, mas ele tem um ofício, ele tem uma especialidade que o mentorado não tem. Eu mesmo tenho alguns Business Mentors para mim, que me mentoram em artes que eu não conheço. Por exemplo, marketing digital, outro, vendas, outro, financeiro. Eu me renovo com gente que trabalha especificamente no mercado financeiro, no front, falando com clientes, falando com investidores, e eu ganho conhecimento com tudo isso. Então, o conjunto dos seus mentores, que não precisa ser um só, ele traz envergadura, ele traz tamanho para você, além de gerar para você soluções muito mais ricas para aquilo que você pretende. Quanto tempo dura um processo de Business Mentoring? Varia de acordo com a intenção, mas sempre a gente que é formado nisso, graduado em Business Mentoring, a gente aprende que para começar uma mentoria, no primeiro encontro você define objetivos com o mentorado. Dependendo dos objetivos e do tempo de duração do plano até ele alcançar esses objetivos, isso vai determinar a duração do Business Mentoring. Eu diria que um processo de mentoria sério não dura menos do que 5 encontros. E olha, 10 encontros é um tempo bom, dependendo dos objetivos, que pode se prolongar por um tempo bem maior, caso o objetivo seja um objetivo de longo prazo. As primeiras sessões de mentoria, elas acontecem semanalmente, porque é entender os objetivos do mentorado e montar um primeiro plano de ação. A partir dali é monitoramento do plano de ação para, se funciona, segue. Se não funciona, replaneja. E o Business Mentor, ele é o fiel amigo do mentorado para acompanhar e fazer com que o mentorado avance mesmo nas atividades mais trabalhosas e mais difíceis. Então, o tempo de mentoria, ele varia. Todo programa de mentoria estruturado e profissional, ele passa por 4 etapas. A primeira etapa é a formação de uma aliança. Normalmente isso acontece entre a primeira e a segunda ou terceira sessão de mentoria. Nesse momento, o mentor e o mentorado, eles tendem a formar uma química entre eles e perceber a formação de uma relação de confiança. A relação de confiança determina o sucesso ou fracasso de um processo de mentoria. Não existe mentoria bem-sucedida quando o mentor ele simplesmente despeja comentários ou despeja a sua experiência e o mentorado não se identifica, não consegue ver o business mentor no seu lugar de uma maneira que a experiência dele possa fazer sentido para o mentorado. Então, a formação de aliança é o primeiro momento da mentoria. O segundo momento, que acontece normalmente entre a terceira e a quarta sessão de mentoria, é o desenho detalhado do plano de ação que ambos vão acompanhar, o mentorado na execução e o mentor na pilotagem, na copilotagem junto com o mentorado. Terceira etapa é o desenvolvimento. Isso pode levar mais tempo, mas normalmente é possível espaçar esses encontros de mentoria que não precisam mais ser semanais, eles podem ser quinzenais. E existe necessariamente uma quarta etapa que é a conclusão. A conclusão é lições aprendidas, tanto do mentor quanto do mentorado, no processo e monitoramento dos avanços. Avancei? Fui bem? Como é que eu me comporto? Como é que eu estou me sentindo? Essa etapa da conclusão ela é muito importante. Por isso, a contratação de um mentor é altamente recomendável que seja alguém preparado para mentorar. E preparado para mentorar significa repertório enquanto mentor, número grande de mentorados com experiências positivas e principalmente um mentor formado que entenda o fluxo do processo e o que deve acontecer em cada um dos encontros, tudo isso definido previamente ao início da mentoria. Vantagens para o mentorado: crescimento acelerado, diminuição do tempo necessário para alcançar os objetivos, clareza, diminuição da ansiedade ao longo do caminho, por ter um amigo que já passou pelo caminho, ao lado, ombro a ombro, até a conclusão do negócio. Ampliação brutal da rede de networking, quando a química se forma e a relação de confiança nasce entre o mentor e o mentorado. E mais, o mentorado ele tem a grande oportunidade de ensinar o mentor com a sua própria história, acrescentando elementos
de inteligência de negócios para o próprio mentor. E vantagens para o mentor? Para o mentor, uma das vantagens é que isso é uma atividade remunerada. E quanto mais repertório ele tem, mais bem remunerado ele é. Segundo, se atualizar. Muitas vezes o mentorado é mais jovem do que o mentor, é de outra geração, e essa geração tem muito a ensinar. Então o mentor, ele fica permanentemente atualizado, seja com relação ao negócio que ele está acompanhando, seja com relação às gerações de mentorados que ele pode acompanhar todas ao mesmo tempo em processos de mentoria que ele pode tocar em simultâneo. Terceiro lugar, ampliar sua rede de networking, bastante com a rede de networking do mentorado. E por último, frequentar novos lugares, conhecer novos mercados. Isso gera um repertório imenso de temas que o mentor ele pode tocar, inclusive nos próprios negócios. Eu já mentorei até hoje quase 200 empresários e empreendedores de todas as idades, e isso traz para mim um amplo repertório para poder falar de todos os setores, para falar de pessoas de várias gerações, para frequentar diversos ambientes, inclusive em alguns outros países. E isso, para mim, agrega bastante na minha performance, mesmo na minha profissão principal, que é a especialidade de compra, venda e fusão de empresas e também captação de recursos. Ser um mentor permite também que você dê palestras de diversos temas e que você consiga alcançar também a oportunidade de fazer mentorias coletivas, o que otimiza bastante esse seu desempenho e também a pulverização das suas ideias e do seu conhecimento, que te dá um orgulho máximo de você ver seus conhecimentos e suas experiências em uso por jovens e grandes empreendedores. Bom, espero que com esse vídeo a gente consiga ter mostrado as várias facetas de processos de business mentoring e com isso estimular profissionais que já têm muito repertório, muitas experiências a compartilhar, a se prepararem, a se formarem para serem business mentors e mentorados contarem com business mentors e com esses elementos inteligentes que eles têm para irem adiante sendo bem-sucedidos nos seus negócios. Se você gostou do tema, siga o nosso canal e acompanhe a gente nos próximos vídeos que a gente vai acrescentar com relação a esse tema. Muito obrigado e até a próxima.